Que bom que você está acompanhando esta série Viva Plenitude. E o que eu peço a Deus é que todos nós possamos ter saúde, disposição, alegria e principalmente aquela natureza que Deus nos fez, uma natureza espiritual amorosa. Esse é o plano de Deus. E para isso precisamos ter uma mente clara para ouvir a voz de Deus, para apreciar o que Deus deixou para nós. E agora nós vamos ver justamente o passo 6. Lembre que o passo 5 tem um desdobramento de 14 partes. Se você não assistiu, vá acompanhando para você ter o completo do que está sendo apresentado. O ser humano é diferente de uma máquina. Uma máquina, quando tem um problema, ela para e precisa que alguém conserte. O ser humano, quando há um problema, todo o organismo se movimenta para procurar uma solução, poder reparar aquilo que não está bem. É muito complexo o ser humano. Olhe uma célula, por exemplo, quantos detalhes ali estão nos nossos genes, toda a nossa natureza. Eles funcionam como verdadeiras consciências da célula e trazem escrito, gravado nas suas estruturas, o programa que pode garantir a normalidade de todo o organismo. Em Londres, por exemplo, existe ali o maior jardim botânico do mundo. E o que chama atenção nesse jardim botânico são as orquídeas. E elas estão o ano inteiro bonitas, mesmo no mais rigoroso inverno. Isso porque elas foram colocadas assim em lugares com modernos equipamentos que mantêm a temperatura lá do seu local de origem e guardam a lembrança desse local, das regiões tropicais. E o homem? O que os nossos genes trazem de lembranças? Veja, nós temos hoje as causas do envelhecimento precoce, radicais livres, calorias em excesso e gorduras também. O que são radicais livres? Radicais livres, eles são produzidos, alguns pelo nosso próprio corpo, usados no sistema imunológico, e muitos vêm de fatores externos. Veja você ali, oxigênio, alimentos que contêm agrotóxico, aditivos, estresse, cigarro, álcool, radiação, drogas químicas sintéticas, transplantes de pele ou órgãos, toxicidade por metais pesados, poluição, isquemia. Gente, quantos motivos nós temos ali? E veja, tudo isso faz com que produza esses radicais livres e eles, quando entram em contato com uma célula sadia, tendem a danificar essa célula. E olha alguns danos causados aí pelos radicais livres: envelhecimento precoce, artrite, disfunção cerebral, arteriosclerose, cardiopatias, diabetes, enfisema, catarata, esclerose múltipla, câncer, inflamações crônicas, doenças do sistema imune, mutação celular. Veja quanta coisa. Agora vamos ver alguns textos. Por favor, não se canse com esses textos, mas vamos ver algumas partes interessantes dessas citações, começando ali pelo Conselho sobre Regime Alimentar, página 19. Ali diz assim: Deus criou leis que governam nossa Constituição, e para cada transgressão está fixada uma penalidade que cedo ou tarde será executada. E olha essa parte final: a maioria das enfermidades que a família humana tem padecido e continua padecendo tem sua origem na ignorância das próprias leis orgânicas. Percebe? Transgrediu a lei orgânica, vai vir uma penalidade, cedo ou tarde. Eles parecem diferentes no que respeita à saúde e trabalham com perseverança para se fazerem em pedaços. E quando ao quebrados e debilitados no corpo e na mente, o que se faz hoje? Se busca o médico e se enche de drogas até morrer. Isso não quer dizer que você não possa buscar um médico, mas cuide da sua saúde. Talvez você pode evitar muitas idas a um médico. Agora, nós temos aí os antioxidantes que ajudam com respeito aos radicais livres. São substâncias formadas por vitaminas, minerais, pigmentos naturais e outros compostos vegetais, enzimas, que bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres. Está lá. Quais são alguns antioxidantes naturais? O beta-caroteno, que está presente nesses alimentos de cor amarela. A vitamina E, castanhas e nozes.
vitamina C, esses são alguns antioxidantes naturais. Agora, veja, a fim de saber os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus ao homem. Qual o melhor alimento? Olha o manual do fabricante. Aquele que criou o homem e compreende as necessidades, disse a Adão que ele deveria comer. Gênesis 3,18: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para alimento. Essa é a dieta original, o que o homem precisaria para viver bem. Esse é o manual do Criador. E ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra, sob a maldição do pecado, o homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Está em Gênesis 3. Então veja, cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. E esses alimentos preparados de maneira simples e natural, o mais natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. E veja, usando esses alimentos, proporcionam força, resistência, vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Por isso que Deus deu aos nossos pais essa alimentação. Era contrário ao seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Esse não era o plano original de Deus. Ainda na página 81, Conselho sobre o Regime Alimentar, diz assim: não devia haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim do Éden era um alimento que as necessidades do homem requeriam. No programa alimentar, tem alguns passos ali. Não sei se diríamos passos, mas veja, o primeiro ponto é a questão de escolha. O que você vai comer? O segundo é a questão de regularidade, quando você vai comer. E o terceiro é como você vai comer. E quando você vai escolher os seus alimentos, é possível classificar os alimentos em três áreas. O primeiro são os alimentos naturais. O segundo são os alimentos que foram adaptados. E aí convém estar de olho nesses alimentos adaptados. E o terceiro, os alimentos que são nocivos. Veja, o que são os alimentos naturais? São os de boa qualidade. São os que têm tudo o que você precisa para viver bem, para atender às necessidades de suas células. Não forçam o sistema digestivo e satisfazem os genes, ricos em vitaminas, sais minerais, enzimas. Sabe, tudo o que precisa estão neles. Você tem os cereais, trigo, aveia, arroz, milho, frutas, banana, manga, pêssego, uva. Faltou a jaca aqui, mas veja quantas frutas nós temos, né? Proteína vegetal, grupo dos feijões, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tudo isso. No grupo das castanhas, nós temos castanha do Pará, castanha de caju, pera, nozes, amêndoa, avelã, hortaliças, couve, brócolis, abobrinha, chuchu, vai embora. Muitas opções, muitas opções. Só que temos também os alimentos adaptados. O que são os alimentos adaptados? São aqueles que perderam os elementos vivos. Então, eles não contribuem para a vitalidade e para a cura. E você tem aí os congelados, sal, tem que usar em pequena quantidade, manteiga, carne, ovos, queijo, peixes, está ali. Esses alimentos, e quando fala ali desses alimentos, você tem que entender que esses alimentos forçam o sistema digestivo, principalmente pela degradação da proteína cozida e gordura, e depositam toxinas e sementes de envelhecimento e doenças no organismo. Tudo isso os organismos, esses alimentos adaptados trazem para a gente. Agora, existem também os nocivos. Quais são os alimentos nocivos? Você tem aí o café, o chá. Esse chá aqui não é qualquer chá, é o chá mate. Bebidas com álcool, frituras,
conservantes com aditivos químicos, gordura saturada e aquecida, pimenta, canela, cravo, noz moscada, cacau, açúcar. Tudo isso não é bom. Esses alimentos alteram o comportamento, desequilibram o sistema nervoso, desordena as células, agredindo-as. Então, veja, esses são os perigos desses alimentos. Agora, a gente tem que fazer a escolha. O que você quer colocar para dentro de você? A gente escolhe. A gente escolhe. Só que assim, as escolhas que fazemos hoje vão determinar quem você vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos. A conta vem. Então, use o que tem de melhor. Deus deu muita coisa boa para você. Olha o que diz Conselhos sobre Regime Alimentar, página 92. Nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, encontram-se todos os elementos alimentares de que necessitamos. Dá para entender? Todos os elementos alimentares de que necessitamos. Alguns ficam perguntando, mas peraí, e isso aqui, e aquele outro? Está ali, está escrito. Se viermos ao Senhor em simplicidade de mente, Ele nos ensinará como preparar esses alimentos saudáveis, livres de contaminação de alimentos cárneos. E olha, e na alimentação, você tem ali na alimentação equilibrada, você tem os alimentos construtores, energéticos e os reguladores. Está ali. Os construtores, nós temos os leguminosos que você conhece, grãos formados por 2 partes, aquela semente se divide em 2, né? Grãos bipartidos, feijão, soja, lentilha, ervilha. Oleaginosos, nós temos castanha do Pará, amendoim, azeitona, nozes, gergelim, semente de girassol. Os energéticos, nós temos aí os cereais, todos, né? Grãos inteiros, arroz, milho, aveia, cevada. Os feculentos, batata doce, mandioca, cará, inhame. Muitas variedades. E os reguladores, sais minerais, frutas, hortaliças, estão todos aí. E quando você olha as propriedades das fontes vegetais, eles são ricos, são ricos. E olha os melhores alimentos que fornecem energia. Você tem frutas secas, mel de abelha, as castanhas, cereais integrais, algumas raízes, fornecem a energia que nós precisamos. E nos temperos? São muitos os temperos, né? Olha os temperos naturais. Olha a lista, que enorme. Baunilha em favas, orégano, manjericão, cebola, casca de maçã, manjericão, cebolinha, agrião, anis estrelado, alcinha, louro, basilicão, erva doce, orégano, sálvia, salsão, casca de laranja, salsinha, pimentão vermelho, alho, raspinha de limão, manjerona, tanta coisa, né? Só que veja, alguns temperos não são bons. Olha ali, ó, a mostarda, o cravo, a pimenta, o curry, arroz moscada, picles, canela, não são saudáveis. Deixa de lá, ter tanta coisa boa para você usar. Agora, a regularidade também é importante. Primeiro escolher o que comer, depois a regularidade. Olha o que diz esse pensamento. Muitos volvem as costas ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e há intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Comem a todo momento. Qual o resultado disso? Rebela-se o abusado estômago e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e tranquilidade do espírito. E olha, nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. Como que é isso? Refeições são 3. Primeira refeição, segunda e terceira, não é? De jejum, almoço e jantar. Deve ter um intervalo nessas refeições de 5 a 6 horas. E nesse intervalo não há necessidade de se comer nada. Nem uma fruta que seja. Não é, o organismo precisa processar o alimento, ter um descanso, isso faz parte. Sabe, mesmo alimentos saudáveis que comemos assim fora de hora, ele vai prejudicar o seu organismo. Não vai ser bom para você. Olha o que diz aqui, página 173.
É costume e norma da sociedade tomar um de jejum leve, mas não é a melhor maneira de tratar o estômago. No de jejum, o estômago está em melhores condições de cuidar de mais alimento do que na segunda e terceira refeição. Sabe o que significa isso? O de jejum tem que ser a refeição mais liberal do dia. E às vezes não é assim, a gente acorda correndo, é só uma coisinha e vai... Não, coma à vontade, sabe? O momento de frutas é ali, cereais, é um momento especial. Use isso. Principal refeição, de jejum. Olha lá, primeira refeição. Construtores, energéticos, reguladores. Agora veja, cuidado. Água pura temos que usar durante todo o dia, menos nas refeições. Não se usa água nas refeições. Sabe, consuma água primeiro de fontes confiáveis e puras. No mínimo 8 copos. Aqui nós estamos no Mato Grosso do Sul. Eu acho que precisamos até de mais copos, né? E olha, copo não pode ser aquele pequenininho, não, né? Beba água. Só que assim, a água na refeição ela vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Então, beba água até 20 minutos antes da refeição. Depois, aguarde 2 horas para ingerir água. E olha, não estou considerando aqui que na refeição vai ter algum tipo de líquido. Vocês viram um desdobramento lá do passo 5 que na refeição não deveríamos tomar nada, nem suco, nem suco. O alimento tem que se misturar com a saliva, faz parte da digestão. Tá? Não beba nem água nas refeições. E nos intervalos, né? Está lá, a ingestão de água facilita o trabalho do sistema imunológico, contribui para a beleza da pele, pois hidrata, auxilia na eliminação de toxinas, regulariza a digestão, fortalece o trabalho do sistema nervoso, prolonga a vida usando água. Use água, sabe? No intervalo das refeições. Agora, algo que precisamos ver, de que maneira, né? Quando a gente vai comer, não deveríamos ter muitos tipos diferentes de alimentos. Isso aí pode causar uma indisposição e destruir os benefícios de cada artigo. Então, quando for tomar, cuidado de que não tenha muitos tipos de alimentos numa mesma refeição. Quando isso acontece, criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos, a fermentação. O sangue fica contaminado e o cérebro confuso. E olha, se você quiser pensar aí em, quem sabe, combinações, uma combinação simples. Não misture frutas e verduras. Numa refeição você usou frutas, não use verduras. Em outra você usou verduras, não use frutas. Então qual que é o ideal? De jejum e jantar, use frutas. O almoço, use verduras. E por falar nisso, gente, o jantar deve ser uma refeição leve. Por favor, às vezes a gente chega, não come direito de manhã, à tarde, no almoço foi corrido, chegamos à noite, aquele prato enorme, você não vai ter um descanso agradável, o seu organismo não vai descansar, não vai ser nutrido. Então, acostume-se, à noite, uma refeição leve. Que Deus abençoe você. Que a graça de Deus seja abundante. Queremos em alguns momentos aí compartilhar alguns links na internet, tem muitos aí de bons cardápios, boas receitas para você usar para viver bem. Que a graça de Deus seja abundante com você e que você tenha saúde como é o plano de Deus. Deus te abençoe. Um grande abraço a você e continue acompanhando. Estamos chegando ao final dessa jornada. Mas continua as orientações sobre saúde.